Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com Edmundo Lins Filho, ele que é gerente da Rede Sim, a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, de gerência da Receita Federal, que avalia o andamento perante a Junta Comercial do Estado de Alagoas. Eu agradeço antecipadamente a sua participação aqui no programa, Edmilson, e gostaria de saber, de bate-pronto, o que levou Alagoas a reduzir tanto tempo para a abertura de uma empresa junto à Junta Comercial do Estado. A informação é que até 2024, até 2019, são resultados, seria 64 horas e 42 minutos. Isso foi substituído por 10 horas e 33 minutos. O que aconteceu, de fato, com essa boa performance? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, Gorete. Bom, então, quando eu soube que ia ter esse momento aqui, eu fiz uma retrospectiva do que a gente realmente tinha, porque a gente anda tão acelerado, no dia a dia, que termina não notando o que a gente criou em tanto tempo. Então, nesses 5 anos aí que a gente tivesse essa melhora de 54 horas a menos na parte de registro da empresa, a gente começa a verificar o que foi que a gente fez para ter esse resultado. Então, desde processos automáticos que hoje funcionam no nosso sistema, então o cliente que quer abrir a sua empresa hoje, dentro do portal Facilita Alagoas, ele vai lá, se registra e tem a sua empresa, o seu CNPJ emitido, no mesmo momento, sem análise humana. Teve também a questão dos processos eletrônicos, a gente tem desde 2015, mas era pouco usado. Então, a gente tinha muito pouco resultado na parte de uso dos nossos clientes. Então, devido ao isolamento social, a gente precisou fechar as portas da junta comercial. No período da pandemia. Exatamente. E a partir daí o cliente começou a utilizar mais essa ferramenta. Ou seja, como ele não tinha onde dar entrada de forma física no processo, ele foi obrigado a dar entrada no processo de forma eletrônica, no nosso sistema. Isso traz agilidade para o processo, traz celeridade também. Então o cliente não precisa mais se deslocar à junta comercial para se dar entrada no seu processo, ele faz de forma online dentro da sua casa. Então isso ajudou bastante também a junta comercial a reduzir esse tempo. E lógico, grupo de trabalho dos nossos analistas, então eles se reúnem semanalmente, discutem um pouco como é que está os principais problemas atuais na hora de se analisar um processo, como ele pode fazer para padronizar essas exigências e evitar que a análise de um analista seja diferente da análise do outro analista. Então, isso tudo são ações que são feitas dentro da junta comercial, que muitas vezes o cliente ele não sabe que isso vem sendo feito. Funcionamento interno. Exato. Que leva à aprovação ou não de uma legalização de uma empresa, Porque até ela não dar entrada na junta, ela é uma empresa inexistente, Até então, até a junta deferir, autenticar o seu processo, ela não possui um CNPJ, Então, sendo assim, ela não é uma empresa ainda. Lógico, na parte de abertura, nós temos outros eventos como alteração, atividade, de alteração de endereço, A empresa já tem um CNPJ, mas até que essa autenticação seja feita, ela continua com os dados antigos. O CNPJ continua sendo, como está sendo expedido? O cliente dá entrada no processo, na junta comercial, o analista, ele faz toda a verificação da documentação que o cliente deu entrada. Se estiver tudo ok, em um clique, o analista ele realiza 13 comandos, que é a chancela da junta comercial, a geração do CNPJ, o envio dessas informações para as entidades integradas ao sistema, isso tudo através de um clique que o analista faz. Ele consegue disparar todas essas informações para os órgãos integrados e também para o cliente, para ele saber que seu processo foi finalizado, deferido. O portal Facilita Alagoas é o guarda-chuva da operacionalização que ocorre na junta comercial. Eu queria que você nos colocasse como funciona na prática a rede nacional, Rede Sim, o portal Facilita Alagoas nesse contexto e a junta comercial efetivando na prática a realização do funcionamento dessas empresas. Bom, a Rede Sim, ela iniciou
né, de acordo com a lei federal que saiu em 2007, né, já vinha existindo algumas normativas para se facilitar o registro e o licenciamento empresarial, né. A Redecim foi uma das que trouxe mais impacto, né, tanto nos órgãos de registro quanto nos órgãos de licenciamento, né, e a partir daí tem o integrador federal, que é a Receita Federal do Brasil, né, e cada entidade federativa, né, cada estado tem o seu integrador, né, estadual. Aqui no caso de Alagoas é a Junta Comercial de Alagoas, né, e ela é responsável por esse papel, né, de fazer com que a Redecim funcione no nosso estado, né. E quando eu falo Redecim, eu falo de toda a parte, né, desde o registro até o licenciamento da empresa, a última documentação da legalização emitida para a empresa realmente poder funcionar. Porque não adianta a empresa ter um CNPJ, né, gerar o seu CNPJ, mas não tem um alvará de funcionamento, não tem um alvará do Corpo de Bombeiro, né, que isso impede a empresa de funcionar, caso ele não tenha. Né, então, a Junta Comercial, como integradora estadual, é responsável por fazer toda essa rede de comunicação funcionar. Né, os órgãos de registro, como OAB, cartório, a própria Junta Comercial, e os órgãos de licenciamento, né, Corpo de Bombeiro, a Cefaz, né, na emissão da licença estadual, os 102 municípios do nosso estado, né, então a Junta Comercial ela é responsável por abraçar esse pessoal e fazer com que isso tudo funcione em um portal único, né, que é o portal Facilita Alagoas. E os serviços integrados, né? Facilita, o termo facilita já define como o trabalho está sendo conduzido, não é por aí? Exatamente. Antigamente o cliente ele tinha que se deslocar à junta comercial, aí depois que a junta fazia parte dela, ele ia na Receita, né? Depois que a Receita finalizava, ele ia nas prefeituras, nos órgãos de licenciamento do Estado, né? Ele terminava indo para várias entidades que muitas vezes pediam as mesmas coisas. Né? Então ele tinha que entregar uma cópia da identidade na junta, na Receita, na prefeitura, né? No Corpo de Bombeiros, e hoje em dia não é mais preciso, né? A Redecim, ela impede que esse envio de informações duplicadas aconteça de tantas vezes, né? Isso traz um cadastro único, porque se só a entidade de registro envia as informações para as entidades de licenciamento, então vai ter um cadastro unificado, né? Isso tudo funcionando dentro do Facilita, né? Então, a gente tem os órgãos integrados, né, que possuem um sistema próprio funcionando, e a partir daí a gente faz essa integração para que a gente consiga enviar e receber informação, né, e tem alguns municípios principalmente que não têm um sistema próprio, que utilizam o Portal Facilita como realmente a ferramenta para se licenciar, né, seja um alvará sanitário, seja um alvará de localização. O que inviabiliza até então alguns municípios não terem essa condição? Bom, muitas vezes a demanda de empresa no município não é tão alta para se haver um investimento em um sistema para prever isso tudo, né? Mas assim, a junta, né, ela como integradora estadual, ela disponibiliza essa plataforma para os nossos municípios gratuitamente, né? Então não existe custo para o município, né? Lógico, não é um sistema 100% completo, né? Vai faltar aí a parte de renovação para alguns municípios que ainda possuem alvará para ser renovado, né, que é o caso de alguns municípios aqui do nosso estado, então o sistema para ele já não seria mais completo, né, mas assim, alguns municípios que têm um alvará definitivo, né, e é só feita a cobrança anual dessa documentação, ele pode usar o Facilita como o principal sistema de licenciamento, né? Eu vi aqui, pois é, que apenas 15 municípios possuem sistemas direcionados para o ambiente empresarial 100% linkado ao Facilita Alagoas. Esses municípios estão fora do padrão, né, no caso? São 15 municípios integrados, né, ou seja, transportando informações entre o Facilita e o sistema próprio dele. Né? Isso não quer dizer que o município não está funcionando. A Redecim está implantada em 102 municípios de Alagoas, né, em todos os 102 municípios. Todo o estado. Sim, então, se eu quiser abrir uma empresa hoje, não importa o município que seja, eu vou ter que ir no Facilita Alagoas e faço uma consulta de viabilidade. Né? E nessa consulta de viabilidade vai ter um servidor no município, seja ele qual for, integrado ou não, que vai abrir o sistema do Facilita na parte interna e assim responder esse cliente. Quantos meses esse trabalho integrado está em funcionamento? Desde 2011. A gente integrou os municípios. Não são meses, são anos. A gente a gente finalizou a gente iniciou em 2011, finalizou em 2012, né? E desde então nenhum município saiu da Redecim. Né? Então, todos eles têm esse ambiente na plataforma dentro do Facilita Alagoas e eles realizam todos os procedimentos internos dentro do sistema. Né? Para se abrir um processo hoje, para se abrir uma empresa, né? Para se finalizar um processo... Modelo, o que se faz?
São passo 4 a passos. passo. Isso, são 4 passos que o cliente tem que fazer. Né? Então, ele faz a consulta de viabilidade, que é antes da empresa abrir, ou seja, não existe empresa ainda, mas ele tem esse interesse. Eu quero abrir empresa no município de Arapiraca. Então, eu vou no sistema do Facilita, realizo essa consulta de viabilidade, né? E com essa consulta, a junta, ela até agora só dispôs do sistema. Né? Ele pergunta, prefeitura, posso funcionar aqui com essas atividades nesse endereço? Aí tem questão de zoneamento municipal, né? Todo o plano diretor que prevê quais atividades podem funcionar em determinado endereço ou não. Né? Tem situação também de, por exemplo, não pode abrir uma boate fechada ao lado de um hospital, né? Por causa da lei do silêncio. Né? Então isso tudo está dentro do plano diretor previsto e o município vai responder se aquela empresa pode abrir ali ou não. Né? E pergunta também para a junta comercial se ela pode utilizar aquele nome, né? Para evitar que uma empresa tenha a razão social igual a da outra. Isso é comum? Olha, bastante. Então, hoje a gente tem essa análise de forma automática. Né? Feita toda a parte de verificação no nosso sistema cadastral, né? Então a gente consegue identificar se existe alguma colidência entre os nomes. E assim a gente tem uma resposta automática. Mas não é só aí, né? Existem outros meios de serem analisados, né? Outras coisas que devem ser vistas dentro do nome empresarial para se emitir ou não esse deferimento da consulta. Por exemplo? Bom, tem a sigla LTDA, né, que seria limitada, só pode ser utilizado para empresas que possuem essa natureza jurídica. Essa característica. Isso, exatamente. Né, então, assim... a definição de ser limitada, se é uma empresa com outra denominação, isso vai depender do que ela oferece, qual o ramo que ela trabalha. Isso, exatamente. Né? Então, a gente vê também o pessoal que gosta de colocar o nome, né, o sobrenome na razão social. Né? Então, tem que realmente constar o nome dessa pessoa no CPF dela. Né? Então, isso tudo é verificado antes de se deferir uma consulta prévia de nome. Né? Então, a partir daí, está finalizada a consulta prévia, a consulta de viabilidade. Né? Então, ele pode preencher o AFCN, que é o segundo passo, que é ficha de cadastro nacional, que lá ele vai preencher algumas informações a mais para o processo realmente ser aceito na junta comercial. Né? Vai fazer todo esse preenchimento e depois disso ele vai criar o contrato dele, lógico, com as mesmas informações que constam no AFCN. Né? Então, o que o analista faz na junta é justamente essa verificação de dados. Né? Que inclusive tem até uma novidade que a gente está querendo implementar, de colocar inteligência artificial para dar o suporte para o nosso cliente na hora dele fazer essa construção do contrato e passa FCN. A ser quase que imediata, né? Isso, vai mostrar para ele o que está errado antes de realmente dele dar a entrada na junta comercial. Né? Então vai ter uma prévia ali do que ele deve corrigir antes de dar a entrada no seu processo. Né? Então, feito a ficha de cadastro nacional, ele cria o seu contrato, que é o terceiro passo, a criação do contrato social, né? Assina de forma eletrônica dentro da junta comercial e dá entrada. Né? Assim que ele assina o processo, ele protocola e aí já vem para os nossos analistas fazerem essa análise. Se ele optar pelo contrato padrão, né, o contrato estabelecido pela junta comercial, que a gente tem esse contrato, ou seja, a gente já disponibiliza um contrato para o cliente. Se ele utilizar esse contrato, e muitas vezes, a depender do seu ato e evento que ele está utilizando, ele pode ter o seu processo deferido de forma automática, ou seja, sem análise do nosso analista. Porque está dentro das indicações. Isso, das exigências da junta comercial, um contrato padrão que a gente criou para ele. Utilize esse contrato que ele vai ser deferido de forma automática. Mas, lógico, se a gente encontrar alguma irregularidade, algum problema, a gente vai colocar esse documento em uma ressalva. O CNPJ está lá gerado, mas ele só precisa corrigir um dado ou outro que ficou faltando para que a gente finalize esse processo. Quarto item. Você falou do passo a passo. O que é que falta? Consulta de viabilidade, ficha de cadastro nacional, a criação do contrato e a assinatura, através de certificado digital. Isso leva quanto tempo hoje? Hoje estamos levando 10 horas e 33 minutos para finalizar os processos. Né? Então, para responder a consulta prévia, para analisar alguns processos que não vão para essa análise automática. Né? Então, a gente está na média de 10 horas e 33 minutos para se abrir uma empresa no nosso estado. Em termos de Brasil, o que significa essa marca? Não, é um dado feito. Muito bom. Né? A gente já dominou o ranking feito pela Receita Federal, né, de integração à rede SIM.
né? Então, a gente inclusive recebeu várias visitas técnicas de outros estados para eles verem qual foi as boas práticas que a gente executou aqui para adequar a realidade deles e assim fazer toda essa verificação lá no sistema, né, dentro do estado deles. Então a gente recebeu bastante visita do pessoal, né, a gente recebeu essa visita e assim a gente conseguiu mostrar para eles o bom trabalho que a gente estava fazendo. Pois é de parabéns a Receita, a Junta Comercial, que trabalha com a Receita Federal Sim, também. somos integrados também. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe Edmundo Lins Filho, ele que é gerente da REDICIM, a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, a REDICIM de Gerência da Receita Federal, que avalia o andamento perante a Junta Comercial do Estado, que é a JUSEAL. Ações integradas para um resultado mais rápido ainda. Falamos sobre como abrir uma empresa, as condições hoje que são bem especiais para as pessoas e sobre a baixa, dar baixa na empresa. Significa ao mesmo tempo? Vocês estão ainda vendo essa questão? Como está vendo? Olha, a baixa, a gente entende o seguinte, que para o cliente estar baixando a empresa, né, está extinguindo o seu CNPJ, é porque não está dando certo. Então não tem para que a junta comercial dificultar a vida dele. Se é algo que está prejudicando ele, encerrou as atividades, então é tão simples quanto a abertura da empresa. Então do mesmo jeito que eu abro a empresa facilmente, eu também faço a extinção da mesma. Inclusive, a gente não cobra nem taxa para esse tipo de processo. Então a qualquer momento que o cliente quiser extinguir sua empresa, é só entrar no portal Facilita Alagoas também, que é essa plataforma geral do sistema. Não há burocracia? Nenhuma, nem taxa ele paga. O serviço é feito de forma gratuita para esse empresário. Antigamente, para fechar uma empresa era uma loucura, né? Os documentos que se pedia. Era complicado. Tem a parte, porque assim, o fechamento da empresa não é só na junta comercial, Ele tem que fechar também na Receita Federal. A Receita está integrada com a junta, já está. Então é tudo 100%. As outras entidades também estão integradas, mas aí tem algumas situações que está faltando pagar alguma coisa, está devendo uma taxa do alvará da prefeitura, está devendo um... O que significa quando a empresa ela se extingue de uma forma não organizada nem oficial? O que representa isso no mercado? Bom, a empresa quando ela é extinta, para ela ser considerada extinta, ela tem que entrar com um processo na junta comercial. Então a gente não extingue a empresa sem o cliente pedir, sem ter lá um contrato da extinção dessa empresa. Então ele já tem que vir organizado para a junta comercial. Ele já tem dizendo o que ele quer. Isso, já tem que ter lá o evento de extinção da empresa, num contrato social lá informando que a empresa está sendo... Depende também da natureza jurídica, mas dizendo que ele está extinguindo a empresa, a assinatura de todos os sócios ou do empresário e da entrada na junta. Antes a gente exigia algumas taxas, hoje em dia não mais, então ele faz de forma gratuita, o que terminou subindo um pouco o número de extinções, mas a gente já estava planejando isso, porque tem muita gente que não extinguia antes é complicado, tem que pagar taxa. A burocracia. Isso, exato. Mas hoje em dia não existe mais. E o público em geral sabe que há facilidade em fazer isso? Olha, a gente está sempre conversando com eles, em nossas redes sociais, a gente sempre está atualizando os nossos clientes, a gente faz encontro de contador, advogado e empresários, em parceria com o CRC. A gente
mostra como tem que ser feito, né? Atualiza os clientes das novas funcionalidades do sistema, mas ainda assim alguns não acompanham. Né, e terminam que não ficam sabendo das principais atualizações. As penalidades para quem é empresário, que tem a sua empresa, ela extingue-se de uma maneira ou outra, e isso não é registrado, oficializado, a junta comercial, a rede. Se não extingue a empresa, a empresa está ativa na junta. Né, e para a prefeitura também está ativa. Ele tem que primeiro vir para a junta falar, prefeitura, essa empresa aqui não existe mais. Os encargos continuam. Isso, exato. Os encargos anuais que geralmente existem na prefeitura vão se acumulando. Né? Isso traz uma série de problemas. Né? Até o próprio MEI, que tem uma abertura totalmente simplificada, né? Ele tem que pagar o DAS, que é uma taxa mensal, e através dessa taxa, se ele não efetuar o pagamento e simplesmente esquecer, vai aumentando cada vez mais ali, né, essa taxa mensal, e só deixa de existir quando ele faz a extinção da empresa. Né? Então, as empresas têm alguma responsabilidade perante essas entidades. Né? E se eles deixarem de realizar esses pagamentos, eles vão se prejudicar. Né? Então, o principal problema hoje é esse. Né? Porque não é para extinguir. A junta o Portal Facilita Alagoas, ele funciona 24 horas por dia. Né? Então, sexta, sábado, domingo, segunda, feriado. Qualquer dia da semana. O sistema funciona 24 então não tem horas. Justificativa não tem. Para não conduzir da forma correta. Exato. E de forma eletrônica. Então não preciso sair de casa, né? Se eu quisesse, eu poderia abrir meu celular aqui e extinguir alguma empresa. E a integração automatiza e facilita tudo. Exatamente. Não tem mais desculpa, né? O cliente que quer abrir ou fechar a empresa, alterar alguma coisa, não é difícil, né? Na verdade é muito fácil, é rápido, é interativo. O sistema, para quem usa... Que tipo de mudanças são mais comuns para atualizar a empresa? Você fala de alterações. Alterações. Muitas alterações de atividades. Né? Então, eu trabalhava com certas atividades econômicas, agora eu vou trabalhar com outras atividades, vou colocar atividades a mais, vou reduzir as atividades. Né? É o que a gente pega bastante de alteração de atividade. Né? A própria abertura também, a abertura é muito forte de empresas. A gente recebe cerca de 3 mil processos mensais lá na junta comercial. Né? Então a gente tem uma demanda bem considerável, né? Cerca de 36 mil ao ano de processos dando entrada na junta comercial. Né? E a gente faz essa análise. Agora vem de tudo, né? Vem alteração de endereço entre municípios, entre estados, né? Vem abertura de filial, né? Vem empresa estrangeira. Então é uma série de empresas aí que vem para cá que a gente tem que estar pronto para dar um serviço de qualidade para esse pessoal. E hoje, que segmento é destaque quando vai se abrir uma empresa? Comércio e serviço os principais atividades ranking, que... né? É muito forte aqui no nosso estado, né? Então, acredito que no Brasil inteiro seja assim. Né? O tipo de economia que se pratica no país leva a população em si, grande parte, a procurar o comércio. Né? Exatamente. E também a parte de turismo é muito forte também. Sim. Né? Até pelo estado que a gente está, né? Com essas belezas naturais, o pessoal termina investindo muito nessa parte de turismo. O turismo, as pessoas vêm conhecer o estado e termina ficando, né? Exatamente. Tem isso também. Se encanta por aqui e termina ver como é que as coisas funcionam. E também a gente não pode deixar de trazer facilidade para quem quer empreender justamente por conta disso. Né? Para quem realmente for visitar o nosso estado, né, vem aqui e se encante não só pelas belezas naturais, mas como as facilidades em tudo. Né? Então, a empresa organizada, né, uma empresa que está ali aberta, com seu CNPJ certinho, com seu alvará na parede da sua empresa, se for o caso, né, com algumas facilidades a mais que fazem com que realmente o empresário esteja em totais condições de receber esses turistas aqui e atender-los da melhor forma. Esse trabalho que vocês fazem na junta comercial por meio do portal da Rede Sim, isso coloca o trabalho na junta mais rápido, no sentido de integrar todos os setores? A gente hoje tem todas as entidades envolvidas nesse processo integradas. Né? A gente está, inclusive, ampliando o nosso contrato com Facilita Alagoas para automatizar algumas coisas a mais. Né? A consulta de viabilidade que a gente conversou no primeiro bloco, por exemplo, é algo que a gente vai automatizar em todos os municípios. A gente hoje só tem isso automatizado em Maceió. Né? Então, da mesma forma que
a análise de nome da junta comercial é feita de forma automática, a análise de endereço também será de forma automática nos municípios. Né? A gente tem Maceió e a Maceió ocupa 54% das empresas do nosso estado. Secretaria da Fazenda, nesse contexto, qual a importância? Ela é responsável pela inscrição estadual. Né? Então, todas as empresas voltadas para comércio, né? E algumas outras que eu não vou me lembrar aqui, elas realmente precisam dessa inscrição estadual até para emitir nota fiscal. Né? Então, é um parceiro muito forte, né? A Cefaz está com a junta comercial, né? Desde o início do processo, né? Integrado 100%, né? Ou seja, total de empresas que passa pela junta comercial e é de interesse da Cefaz, vai para eles e assim eles conseguem ter as informações em tempo real passado pela junta comercial. Inteligência artificial, se falou para facilitar ainda mais o trabalho. Nesse sentido, o investimento que tem sido feito para tornar essa condição realidade e ampliada? Sobre a inteligência artificial, é algo que a gente ainda está trabalhando com a equipe de desenvolvimento. Né? Então, a gente vai utilizá-la na construção do processo por parte do empresário, ou seja, quando o empresário está construindo o seu processo, a inteligência artificial já vai estar atuando, né, informando para ele onde está certo, onde está errado. E também na hora da análise do processo com os nossos analistas, né, para o analista, se passou alguma coisa, né, que o analista não percebeu, que lógico, trabalhar com humanos, a gente está passivo de erro. Né? Então, já vai filtrar todos esses problemas que podem acontecer no processo e vai disponibilizar para o analista. Estávamos no workshop no início do mês, no final do mês passado, no início desse mês, dessa empresa que é contratada, né? E foi a primeira vez que a gente conversou sobre a inteligência artificial. Né? Eles estão fazendo testes e para conseguir saber qual mais ou menos vai ser o investimento necessário para se aplicar isso nos estados, né? Porque é de acordo com cada consulta feita, né? Então são questões diferenciadas, né? Exatamente. A gente ainda não tem um valor exato de como será isso aí, mas a gente sabe que é uma realidade que está para chegar e que a gente não pode ficar por fora, né? Não pode ficar para trás nisso aí. É algo que a gente realmente tem interesse que funcione. O que depende para os municípios, todos os municípios estarem integrados no Facilita, por exemplo? Hoje, a contratação dessa Rede Sim Fase 2, que é o que a gente tá trabalhando, né? Com a gente conseguindo contratar isso, a gente vai integrar todos os municípios, né? Então, tudo que for consulta prévia vai estar automatizada, né? Ou seja, vamos fazer o zoneamento dos municípios, vamos lá ver como é que o município está trabalhando e aplicar isso dentro do nosso sistema. Há uma receptividade dos municípios nesse sentido? Há bastante, porque tem município que fica meses sem ter uma consulta de viabilidade, então eles não abrem o sistema diariamente. Aí termina que vem uma solicitação e como ele não acompanha o sistema diariamente, ele não vê. Né? Então fica atrasada, então a junta já vê que tem alguma pendência. O empresário. Exato. Então a junta faz essa verificação. Então diariamente tem... garantir, perdão interrompê-lo, de ter um técnico à disposição para sanar essas dúvidas que são colocadas pelo empresariado. Isso, exatamente. Então, a gente tem um servidor da junta voltado só para esse tipo de coisa. Né? Então ele posta um relatório diário de quais municípios estão com consultas pendentes e vai ligando para cada um, olha, entrou uma consulta, né? Tá em análise, está lá pendente. Porque às vezes o servidor municipal está na correria do dia a dia e não tem realmente tempo de analisar essa consulta. Né? Então, a junta, ela está nessa parceria, a gente já liga para o município, fala que está pendente e para ele responder. O que é mais comum nessa consulta de ser questionado? Tem muita situação referente ao cadastro imobiliário do município. Erro de cadastro, imóveis não regularizados, né, que hoje não é uma exigência para se ter uma consulta prévia deferida, né, mas é algo que os municípios estão tentando trabalhar para fortificar ainda mais. Né, porque se eu colocar lá o endereço errado, como não consta no IPTU, por exemplo, né, pode acontecer problemas futuros, né, no envio da transmissão para dar informação para as outras entidades. Perfeito. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, só um minuto, estaremos de volta.
De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Edmundo Lins Filho, gerente da REDICIM. A REDICIM é a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios da Gerência da Receita Federal, que avalia também o andamento perante a Junta Comercial do Estado de Alagoas, a JUSEAL. Edmundo, nos fale sobre essa parceria, né, da Junta com o Corpo de Bombeiros. Em que especificamente? Bom, a Junta Comercial, né, ela como integradora estadual, ela tem que abraçar todas essas entidades, né, seja do registro, né, então a gente tem parceria com a OAB, tem parceria com os cartórios, né, com a própria Receita Federal. A gente tem que abraçar também as entidades de licenciamento. Corpo de Bombeiro, né, no seu auto de conformidade, né, ou seja, para a empresa funcionar, a depender do tamanho, é necessário que o bombeiro faça uma verificação, né, emita um alvará. E tem também tem cobrança de taxa, né, a depender do tamanho da empresa, das atividades que ela vai trabalhar, de tudo isso. Né, então, a gente tem que abraçar esse pessoal. Né, então, o nosso sistema, depois que o bombeiro emite a licença deles, a gente já recebe essa documentação e deixa disponível no nosso portal. Né? Então, para evitar que o cliente esteja indo no site da junta, no site da prefeitura, no site do bombeiro, estão todos funcionando nesse sistema que é o Facilita Alagoas. Né? Lá tem uma caixa, depois que o cliente ele se formaliza, que gera o CNPJ, a gente abre as caixas para o licenciamento. Então, vai ter lá uma caixinha do Corpo de Bombeiro, vai ter uma caixinha da Cefaz, uma caixinha da prefeitura, né? E vai ser nesse ambiente que ele vai conversar com essas entidades de licenciamento. Né? O Corpo de Bombeiro está lá, funcionando, né, 100%. Né? Então, a gente passa a informação para o bombeiro. Bombeiro, ó, essa empresa abriu aqui nesse endereço com as atividades. Então, o bombeiro confere, vai fazendo toda a verificação, vê se ele tem algum interesse naquela empresa. Ó, essa empresa aqui, ela tem um espaço bem amplo, né? Tem 4, 5 pavimentos, a gente vai ter que estabelecer algumas normas, né? Vai precisar que ele tenha extintor de incêndio, vai precisar saída de emergência. Se é compatível com a necessidade do ambiente. Exato. Aí tem todas umas perguntas que o cliente preenche, né, no sistema, que vai filtrar a empresa e dizer se ela seria um baixo risco ou um alto risco. Né? Tem questões de atividades que a gente chama de blacklist, né, que são as atividades que de qualquer forma vão para um processo mais exigente do Corpo de Bombeiro. Né? Então, ele vai lá responder. Tem algumas atividades, por exemplo, depósito de gás, né? Posto de combustível, exatamente. Então, são algumas atividades que precisam de uma atenção maior. Né? Então, para essas atividades, a gente realmente pede que o cliente faça algumas ações para não existir um risco maior aos pessoais que tá transitando por ali, né? Aos clientes do posto e assim por diante. Né? Então, isso tudo é feito pelo Corpo de Bombeiro, né? Que é essa entidade parceira. Né? E tem lá perguntas que perguntam a quantidade de pavimentos, quantas pessoas vão estar circulando pelo imóvel. Né? Então, assim, ele respondendo isso tudo e sendo verificado as atividades, o bombeiro vai dizer se ele está passível de emitir uma licença ou não, se ele está isento, né? Se ele vai ter uma licença mais simplificada. Isso aí é de acordo com o funcionamento da empresa. E o que estabelece tem que ser cumprido, né? Isso, sob pena de quê? O cliente, depois que ele preenche esse formulário, ele declara, né, que tudo que ele preencheu ali é verídico, estando ele sujeito a sanções penais e cíveis. Se omitir algo que venha a penalizar a população. Exatamente. Se acontecer algum problema ali que identifique que ele mentiu na hora desse preenchimento e que isso gerou algum problema, causou algum desastre, digamos assim, né? Então a gente vai ter lá a informação que ele realmente mentiu nesse preenchimento e ele pode se prejudicar de forma jurídica e terminar se complicando. A junta agora é uma autarquia, né? Nem todo o tempo foi assim. Exatamente, né? A gente, inclusive, mês que vem vai fazer um ano que a junta comercial se tornou autarquia. Né? Então foi um ganho muito grande para a junta comercial. Né? A gente tinha O que difere? Mas na arrecadação. Né? A junta, como ela não era uma autarquia, é como se a gente fosse um braço de outra secretaria, que na época era a SEDETUR, que é a Secretaria de Turismo. Né? Então, quando a gente se tornou autarquia, a gente se desvinculou da SEDETUR e passou a ser uma entidade vinculada à Cefaz, mas independente.
né? Agora as taxas, existe um colhimento do Estado e é passado para a junta comercial para a gente conseguir se estruturar melhor, né? Então, pois é, uma autarquia, até então não era, mas os dividendos ficarem numa secretaria de turismo fica meio sem sentido, né? Exatamente. Porque teria que ser uma secretaria de trato econômico, né? No mínimo. Exato. Isso, assim, ajudou bastante a junta, que agora a gente tem condições de pagar um sistema melhor, né? Ampliar o sistema que a gente tem. Investimentos, né? Exatamente, investir nisso. E é o que a gente está fazendo, né? Até questão de reforma dentro do próprio órgão, né? Era uma casa antiga, né? Que agora a gente está começando a tratar melhor. Permanece no mesmo endereço? Sim, sim. No Farol, na Avenida Fernandes Lima? Exatamente, né? Funciona no lá. Pinheiro ali, da entrada do Pinheiro. Isso, né? Exato. Né? Fica na Fernandes Lima, mas na parte do Pinheiro ali. Né? Então, a gente com isso, a gente consegue se estabelecer melhor, ter mais uma renda melhor para trazer e fortalecer o nosso sistema para que o nosso empresário tenha o melhor serviço possível. Pois é, e nesse sentido, também a valorização dos profissionais da casa passa por essa questão? Passa sim, inclusive os servidores comissionados lá tiveram o aumento, né, que tem. Não vou lembrar exatamente de quanto foi, mas teve uma bonificação para esse pessoal, né? E também a gente está vendo também de melhorar ainda mais, né, o que é que a gente pode fazer para trazer um ambiente melhor. Né? A questão da inteligência artificial mesmo, né, é algo que a gente vai bater forte aí, vamos botar isso para funcionar e pois assim a gente vai ter um bom resultado, com certeza. Para isso funcionar, os cartórios também têm que estar interligados, né? Essa questão dos cartórios, a gente sabe que há uma certa lentidão ainda no atendimento. O que fazer? Verdade. Existem esses 3 órgãos de registro do nosso estado. A Junta Comercial, OAB e os cartórios. Né? A gente está com tempo, como você pode ver aí, está bem tranquilo, bem bacana. Mas a gente ainda tem o cartório e tem também a OAB para trabalhar. Vai e integrar? Assim, não, eles estão integrados já. Estão integrados. Uhum. A OAB tem um prazo, hoje está melhor. No começo foi complicado, né? A gente fez um trabalho junto com eles melhoraram bastante. Eles tiveram que mudar a legislação deles interna, né, para poder... Para se adequar. Exatamente, para ter uma agilidade maior no seu processo. Né? Hoje em dia eles estão colhendo os frutos disso, né? O escritório de advocacia hoje também é aberto com agilidade. Lógico que eles estão melhorando muito, ainda tem algumas coisas para melhorar. E os cartórios realmente é um problema que a gente tem, né? É um calo, mas eles estão melhorando também o tempo deles. A gente tinha, no início, era um absurdo o tempo. E a gente fala assim, mas a junta comercial já teve esse tempo também lá atrás, quando a gente tinha processos físicos ainda, né? Quando não tinha um sistema eficiente. E então a gente entende o problema que eles estão passando. Mas se a junta comercial superou, acredito que esses outros órgãos parceiros também possam se adaptar e assim prestar um serviço de excelência como a junta comercial, que é o que o OAB vem fazendo. Porque não faz sentido, né? Se você tem os instrumentos para facilitar a vida do cidadão, por que não fazê-lo, né? Exato. E assim, a tecnologia está aí e veio para ficar. Não adianta brigar com a tecnologia. Fugir dela. Exatamente. Você tem que se adequar a ela e fazer com que ela se aplique da melhor forma dentro da sua realidade. Seja um órgão, né, dando agilidade, dando seriedade, segurança jurídica ao processo, né? Ou seja, para o cliente, para ele conseguir fazer um processo rápido, né, fazer um processo para evitar exigências, né, um processo que já vai sendo analisado no preenchimento do cliente, né, e assim a gente vai ter um sistema 100% funcionando aí para trazer essa bonificação para os nossos empresários. Falamos sobre parceria com o Corpo de Bombeiros. Vigilância Sanitária também está incluída? Sim, eles não têm um sistema hoje. Inclusive, essa contratação dessa ampliação do sistema que eu te falei, da Rede Sim Fase 2, visa, inclusive, criar um sistema para vigilância. Né? Porque hoje eles não têm, eles usam um sistema federal, que não atende como eles precisam, né? Então a junta comercial está arcando com esse desenvolvimento. Né? Então vamos lá na Vigilância Sanitária e vamos sim construir um sistema para eles, de acordo com as necessidades deles. O público participa da rede, se posicionando? Sim, inclusive temos as nossas redes sociais, né, que da mesma forma que a gente vai atualizando os clientes, a gente recebe propostas de melhoria, né, a gente recebe... É bom esse feedback constante. Porque eles são os nossos clientes, né? São eles que usam o sistema. Do outro lado da... Exato. E também temos o evento para
contadores, advogados e empresários, né? Que é quem coloca a mão na massa ali para realmente abrir a empresa, né? Então nós temos esse evento, né, que acontece em Maceió e também em alguns municípios com a densidade empresarial, né, que a gente deva ter um interesse maior e vai lá, faz esse evento, né, chama os contadores que estão ali nas proximidades, convida eles para participar, a gente leva uma entidade parceira, da vez anterior foi a Cefaz, né, então a gente se reuniu na Casa da Indústria, né, em parceria com eles, que foi um evento incrível, chamamos os contadores, advogados, a própria Cefaz para fazer uma palestra também, e assim a gente está se aproximando cada vez mais dos nossos clientes. E é uma preocupação também de interiorizar esses encontros? Sim, existe muito pedido, né, solicitação para ir até determinada Arapiraca, região. Por exemplo, né, a região ali tem a densidade empresarial bem forte, né, a gente faz também parcerias com o Sebrae cede espaço, né, a gente consegue fazer esses eventos dentro do próprio Sebrae, e assim, a gente vai utilizando de forças, né, dos parceiros para conseguir fazer um evento muitas vezes sem gasto algum. Né? Então é algo que a gente tem bom retorno, né? E os contadores eles vão, participam, conversam, né? Reclamam também, lógico, eles têm que dar a opinião deles, mas a gente está aqui sempre para absorver essas críticas e melhorar cada vez mais. Há um tempo definido para essa integração ser geral no sistema operacional, inclusive? A gente vai, acredito que a gente começando esse ano ainda, acredito que em 2 anos, talvez menos. É meta? A gente não colocou em meta porque a gente precisa contratar. Né? Então, depende da viabilidade da contratação. Isso, exato. Então a gente finalizando o contrato, né, tendo, vai ser assim, dessa forma, exatamente assim, a gente consegue planejar melhor isso aí. Mas até a gente ter realmente isso fechado, a gente não consegue ter uma previsão. Mas eu acredito que com a velocidade que a gente tem hoje, né, porque a gente já tem os municípios implantados, a gente só vai integrar. Né? Talvez em 1 ano a gente consiga adequar aí 100% dos municípios a essa integração. Aí, no produto final, a liberação desses documentos vai baixar ainda mais. Isso, né? para estar 100%. Eu falo um ano para estar tudo funcionando perfeitamente, entendeu? Desde do cliente acessando o sistema para começar um processo até a emissão da sua última licença. Né? Então, aí a gente vai ter 100% do serviço de forma eletrônica, automatizada e da melhor forma para o nosso cliente. Lógico, a depender da natureza jurídica do risco da empresa no município ou dentro do estado. O que define esse risco? As atividades que ele vai trabalhar. Sim. Né? Se for indústria, né? De como ela vai funcionar. Isso, exatamente. Né? Hospital, por exemplo. Nós já tivemos uma indústria química. Temos, né, uma indústria química. Exato. Braskem é um exemplo. Exato. Plantada na cidade, dentro da capital. Na época, a consulta de viabilidade não era tão forte assim, ou seja, não existia uma consulta antes para se abrir uma empresa, né? Era feito de forma física ainda, ia na junta comercial, né? Processos bem antigos. É interessante que a junta comercial ela é um dos órgãos mais antigos do nosso estado. Né? A gente tem 131 anos, né? Os dos órgãos do estado mais antigos é a junta comercial, né? Então a gente tem lá um arquivo da junta comercial com processos bem antigos, né? Aquela folha que já está se desfazendo, exatamente, né? Comércio em cruzeiro, né? Então a gente acompanha isso tudo dentro da junta, a gente vê a história do órgão, né? Como ele cresceu, como ele se desenvolveu, e hoje não existe nem mais papel. Exatamente. Lá dentro do próprio sistema ele já finaliza tudo. Maravilha. Bem, eu lamento informar que a nossa conversa, nosso bate-papo, nossa entrevista chegou ao fim. Foi um prazer recebê-lo aqui, colocando a população inteirada desses avanços quando se trata de estabelecer um meio de sobrevivência, muitas vezes, né, das pessoas que querem montar o seu negócio. Algumas considerações? A junta comercial, ela entende que a abertura da empresa é um momento que tem que ser feliz para o empresário. Né? Então, ele não está abrindo a empresa para brincar, por abrir. Não, ele quer ter aquilo como renda. Ele quer muitas vezes se sustentar sua família. Né? Ele quer correr atrás do seu, né? Como todo mundo. Então, não pode ser algo ruim para o empresário. Tem que ser algo fácil, tem que ser algo rápido.
né? E com esse pensamento que a junta comercial vem melhorando ainda mais seus serviços, e a gente não para por aqui, né? Vamos trabalhar mais ainda para trazer um ambiente mais harmônico para se registrar e para se licenciar uma empresa, né? E a gente, lógico, conta com vocês, Gorete, para divulgar ainda mais esses serviços, né? Para mostrar para o empresário o que a gente vem fazendo e o que a gente pretende fazer, para assim a gente conseguir se aproximar ainda mais dos nossos empresários e contadores. Micro, pequeno e grandes empresários. Sim, todo tipo de empresa. Pois bem. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.